todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Muito bem, esse texto está todo aqui, eu gostaria de ler juntamente com vocês, todos nós lendo esse texto. Vamos ler em alta voz? Vamos juntos? Vamos começar? Vamos lá. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, uma candeia por debaixo do calqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, a nossa atitude em relação ao mundo agora. Vamos dar uma olhadinha para o verso 10 até o verso 16. Vamos lá. Do verso 10 ao verso 16. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Irmãos, não é fácil ser um cristão consagrado. Eu vou repetir isso aqui. Não é fácil sermos um cristão consagrado. Um verdadeiro cristão, um homem e uma mulher que nasceu de novo. Um homem e uma mulher que anda nos caminhos do Senhor. Não é fácil. É difícil. Não é fácil. Nossa sociedade não é amiga de Deus. Nossa sociedade não aceita o povo de Deus. Eu vou repetir isso aqui de novo. Nossa sociedade não é amiga de Deus, nem tampouco é amiga do povo de Deus. A sociedade. Quer gostemos ou não, existe um conflito entre nós e o mundo. Nós temos três inimigos. Temos o diabo, que é o nosso inimigo, temos o mundo, que é nosso inimigo, e temos a nossa própria carne, que é a nossa inimiga. Três inimigos. O mundo é um dos nossos grandes inimigos. E é o que mais apela para cima do povo de Deus. Quer gostemos ou não, esse conflito existe. Mas por quê? Porque somos diferentes. Por quê? Porque somos diferentes, bem diferentes. E temos atividades diferentes também. Essa é a grande diferença. Somos diferentes do povo do mundo e temos atividades diferentes do povo do mundo. Ao lermos as boas-aventuranças, descobrimos que elas representam uma perspectiva radicalmente diferente daquela do mundo. O mundo elogia o orgulho. O mundo elogia o orgulho, não a humildade. O mundo endossa o pecado, especialmente se escaparmos impunes daquilo que fizemos às escuras. O mundo está em guerra com Deus, enquanto Deus busca reconciliar o mundo. Então, meus amados irmãos, vamos esperar o que do mundo?
devemos esperar ser perseguidos se estivermos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Aqui, esse texto sagrado que nós acabamos de ler, as bem-aventuranças, verso 2 diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes. Quem quer se humilhar, irmãos, nos nossos dias? Quem? Se a todo instante, até no nosso próprio meio, tem alguns tentando puxar o tapete do outro, porque herda do mundo, traz do mundo, e sem querermos, às vezes, trazemos as coisas do mundo para dentro do meio da igreja, do povo santo. A maldade que procede de nós mesmos, ela se exalta nesse momento, não se humilha. No entanto, vai de encontro às Escrituras Sagradas. Se a Bíblia não for para mim a minha única regra de fé e prática, eu estou errado, estou fora dela. Devemos esperar ser perseguidos se estivermos vivendo como Deus quer que vivamos. Mas é importante certificar-se, irmãos, de que o sofrimento não é resultado da própria insensatez ou desobediência da nossa parte. O Senhor deixou claro aqui: bem-aventurados quando sois por minha causa, quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. No verso 11. Somos perseguidos? Somos. Agora há pouco eu estava conversando com a minha esposa e conversando com ela lá em casa, dizendo, em alguns momentos, as pessoas chegam com a gente, especialmente os que estão mais novos na fé, se fulano, você quando estava aí do nosso lado, você não tinha sofrimento, não faltava nada para você, não acontecia o que está acontecendo com você hoje. Agora tu se tornou crente, cara, olha o que está acontecendo contigo aí. Essa é a informação que chega lá de fora. Mas deixa eu falar aqui uma coisa para você, meu irmão. Quando o Senhor Jesus nos faz novas criaturas, quando nascemos de novo em Cristo Jesus, tudo aquilo que o inimigo de nossas vidas nos deu como presente para poder nos sustentar do lado de lá, o Senhor Jesus dá um jeito de tirar todas essas coisas para que tão somente fique aquilo que é sagrado das nossas vidas. Tão somente fique dentro da nossa casa aquilo que ganhamos com o suor do rosto. Tão somente fique dentro da nossa casa aquilo que é puro, santo e verdadeiro. Deus faz isso, e isso dói. Cantamos ainda agora há pouco. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Cantamos? Não é maravilhoso cantar isso aí? Mas quando a navalha está passando aqui por baixo, que vai sendo tirado algumas coisas, que Deus vem botando a gente na prova, que Deus vem colocando a gente diante dele de fato, tirando aquilo que não é puro, aquilo que não é santo, dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas. Quando o Senhor vai tirando um montão de coisa para limpar a árvore, para que ela produza fruto, o que acontece com a gente? Alguns blasfemam. Alguns blasfemam. Deus esqueceu de mim. Já não ouve mais minha oração. O texto sagrado diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Final de ano. Final de ano. Nem sempre, quando nós estamos sendo corrigidos pelo Senhor, mudado alguma coisa em nossas vidas, é sinal de castigo. Não. Ou desobediência, ou insensatez, não. É o Senhor livrando e tirando e falando com a gente. Só que a gente não olha o que o Senhor está falando, a gente vai olhando as circunstâncias. Meus amados irmãos, no verso 13 desse capítulo que nós lemos agora há pouco, o Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos, dizendo que eles eram o sal da terra. Estou aqui no verso 13. O Senhor disse: vós sois o sal da terra. Os discípulos até então
estavam ali andando com Jesus, vendo todas as obras de Jesus, vendo tudo, mas o Senhor chamou-os à responsabilidade e disse: vocês agora são o sal da terra. E esse texto sagrado chega até nós. Essa fala encorajou os discípulos para os sofrimentos que eles iam passar. Que embora fossem tratados com desprezo, eles realmente seriam bênção para o mundo, e ainda mais por sofrerem assim. O apóstolo Pedro, quando no momento em que ele foi provado, para não negar o nome de Jesus, em alguns momentos que ele acabou de dizer, que disse: estou pronto para morrer com o Senhor disse: Pedro, daqui a pouco você vai me negar 3 vezes. Mas depois que aquele homem entendeu, compreendeu quem ele era de fato, e o que o Senhor Jesus tinha dito para ele, que ele seria o sal da terra, esse homem abriu a boca sem medo, no meio de uma multidão de 3.000 pessoas. E falou quem ele era e o que ele estava fazendo, e quem era Jesus. Testemunhou, sem medo. Essa fala encorajou os discípulos de Jesus: vós sois o sal da terra. Essa mesma fala, meus amados irmãos, é dita para cada um de nós hoje, que somos homens e mulheres lavados pelo sangue de Jesus, feitos novas criaturas. Essas bem-aventuranças todas aqui é para o homem novo que foi nascido de novo, a mulher nova nascida de novo, que leva o nome de Jesus. E essa fala nos encoraja a passarmos pelos sofrimentos, onde quer que fôssemos, onde quer que fomos, onde quer que sejamos desprezados, destratados. Nós seremos bênção onde quer que chegarmos, mesmo sendo destratados, mesmo sendo desprezados, nós somos o sal da terra naquele lugar. Os profetas que viveram antes de nós, foram eles o sal da terra em Canaã. A terra de Canaã todinha, a terra da promessa todinha, eles ficaram ali sendo sal da terra, dizendo as coisas que Deus havia acabado de falar para eles, e eles entregando o tempo todo para os reis, entregando para a população, entregando para o povo aquilo que vem de Deus. Mas os profetas, nós hoje, o povo de Deus, nós somos o sal da terra para o mundo todo. Porque nós temos o Evangelho do Senhor Jesus para anunciar. Meus irmãos, o que eles poderiam fazer em uma província tão grande como a terra? O que eles poderiam fazer numa província tão grande como a terra? Porque o Senhor os comissionou. Disse assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Essa foi a fala de Jesus para eles. Vocês são o sal da terra. Vocês vão pregar o Evangelho em todo mundo. E todo mundo chega até aqui em Manaus. Chega à Amazônia. Mas o Senhor tinha dito para ele que eles eram o sal da terra. Por que eu estou falando tanto de sal da terra? Porque nós vamos chegar aqui num ponto, irmãos. Sal da terra. E chegou até nós. O que eles poderiam fazer em uma província tão grande como a terra inteira? Nada, se eles fossem trabalhar na força da espada, na força do braço, na força do seu próprio poder. Não poderiam fazer absolutamente nada. Mas o Senhor Jesus os ensinou e enviou para trabalhar silenciosamente como o sal. O sal, um punhado de sal. Eu usei essa palavra aqui, um punhado. Será que alguém ainda sabe o que é isso, sabe? Um punhado de sal, ou um punhado de farinha, um punhado de feijão, um punhado de arroz. Você mete os 5 dedos assim, puxa, e dentro de uma vasilha onde tem esse material, isso é um punhado. Um punhado de sal
numa panela todinha com arroz, numa panela todinha com feijão, numa panela todinha com farinha, numa panela todinha com farofa, numa panela todinha com carne, um punhado de sal se espalha. As senhoras aqui, as mulheres que cozinham, sabem disso. Os homens também que trabalham em cozinha sabem disso. Basta um punhado. Espalha por toda a parte. Percorre um longo caminho. Percorre um longo caminho e trabalha irresistivelmente como fermento também. E o Senhor Jesus falou a respeito disso também como fermento. Em Mateus 13:33 ele disse assim: disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O sal trabalha assim. Onde é que Deus lhe colocou? Onde foi que Deus lhe colocou, meu amado irmão? Qual a empresa que você trabalha? Qual a indústria que você trabalha? Qual o comércio onde você trabalha? Você que é empresário, você que é industrial, onde Deus lhe colocou? Para que você seja colocado ali e rapidamente você dê sabor a tudo. Rapidamente você atinge todos os espaços. O Senhor faz isso com a gente. A doutrina do Evangelho, meus amados irmãos, é como o sal. O Evangelho do Senhor Jesus é Ele próprio. É como o sal. E em Hebreus 4:12, essa palavra é tão penetrante, tão rápida e tão poderosa que está escrito nas Escrituras Sagradas. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse é o Evangelho. Esse é onde eu chego. É um distrito industrial onde eu estou, na empresa onde Deus me colocou. É na minha própria empresa, onde ali eu dou testemunho do Evangelho do Senhor Jesus. Ali eu sou o sal. Ali eu estou levando a palavra que penetra no coração do homem, para transformar esse homem. Em segundo lugar, o Evangelho também, essa palavra maravilhosa de Deus, esse sal da terra, alcança o coração. Vai lá no coração. O Evangelho não mexe somente com o intelecto dos homens. Não mexe somente com a psique dos homens. Ele vai no coração, vai no âmago do homem. Está escrito assim em Atos 2:37. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Isso aqui é aquele sermão que Pedro pregou logo após o batismo com o Espírito Santo. Ele estava pregando para 3.000 pessoas. Enquanto ele pregava, o povo disse assim: nós levamos Cristo Jesus à cruz. Nós crucificamos Jesus Cristo. Nós crucificamos o Messias. Nós crucificamos o prometido. Nós crucificamos aquele que esperávamos. E agora o que faremos? E agora o que faremos, irmãos? E a palavra que Pedro deu para aqueles homens foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ainda tem salvação. Ainda tem salvação. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos amados, a ação do sal, ela é purificadora. Ela é saborosa. E ela preserva da putrefação. Uma carne que você compra, se você não colocar ela no congelador, você deixar ela exposta por pouco tempo, ela vai começar a putrefar. Aí quando você coloca o sal nela, ela dura séculos. Ela passa séculos totalmente conservada no sal. Não putrefa nunca. Assim é a vida dos homens quando o sal chega nele. Conserva.
deixa ele intacto. A ação do sal purificadora e é saborosa. Muitas das vezes você pode colocar um montão de verdura dentro de uma carne, e aqui agora eu vou botar água na boca de alguns. Um cozidão daquele bem suculento. Um cuscuz depois assim, para você botar o caldo em cima para poder ficar todo molhadinho. Coisa mais saborosa do mundo. Um pedaço de rapadura por perto, para os nordestinos. Não é, Arius? Pedação assim grande do lado. Aí você põe todas as verduras, põe todos os legumes dentro desse cozidão, mas se você não puser o sal, como é que fica esse cozido? Como é que vai ficar o cozidão? Alguém vai reclamar imediatamente, dizer, puxa vida, está insosso, não está legal, não está gostoso. Mas você botou aquela pitada de sal, aquele punhado de sal, deu sabor em tudo, e você come tudo. E dá graças a Deus por tudo. E não xinga ninguém. Come tudo. Vai tudo. Por quê? Porque estava lá o sal. Um churrasco sem sal. Quem é que aguenta comer ele todinho? Mesmo que seja a picanha. Bom, deixa para lá. Uma picanha boa. Assadia, bem assadia. Sem o sal. Você diz assim, não tem sabor. Faltou o sal. Assim, meus amados irmãos, somos nós, quando chegamos diante dos homens. Se não tivermos sabor, nós seremos iguais ao do mundo. Lemos sobre o sabor do conhecimento de Cristo. As Escrituras Sagradas. Você me acompanhar os textos sagrados aí, eu vou dizendo aqui, você pode ser rápido aí na sua Bíblia e achar. Em 2 Coríntios 2,14 diz assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O valor do sal. Irmãos, uma aliança eterna, segundo as Escrituras Sagradas, ela é chamada de aliança de sal. Olha a importância que o sal tem. Está lá no Velho Testamento, em Números, no capítulo 18, verso 19, está escrito assim, todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, dei-as a ti, e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal, perante o Senhor, é esta para ti e para a tua descendência contigo. Aliança de sal. Vai mais, em Levítico no capítulo 2, verso 13, o sal era exigido em todos os sacrifícios. E está escrito assim, toda oferta dos teus manjares temperarás com sal, a tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal, da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Está vendo por que o Senhor está dizendo para a gente que nós somos o sal da terra? Agora os discípulos de Jesus Cristo, tendo aprendido a doutrina do Evangelho e sendo comissionados para ensiná-los a outros, eram como o sal. Nós somos como o sal. Nós somos ensinados, preparados. A escola bíblica na igreja está pronta, ensinando o tempo todo, professores, pastores, presbíteros, ensinando a Escritura Sagrada para os irmãos, para que nós nos tornemos sal. Entender a importância desse sal. Pastor, mas não lembro luz, nós vamos chegar lá. Antes da meia-noite a gente termina por lá. Meus amados, observe que os cristãos, especialmente os ministros de Deus, eles são exemplo. Tem que ser exemplo. E são como sal. Os discípulos de Jesus Cristo, tendo aprendido que o Evangelho e sendo comissionados a levar o Evangelho do Senhor Jesus, eram como sal. Os pastores são como sal, os presbíteros são como sal, os diáconos são como sal, os irmãos que agora há pouco levantou a mão e disse, eu quero Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, é também sal. Olha a responsabilidade que está sobre nós, meus amados irmãos. Não dá para nos confundirmos com o mundo.
Não dá para vivermos como se não fôssemos diferente, totalmente diferente do mundo. Você quer ver uma coisa? Antes de ser um cristão, na roda de amigos, dava para rir com as piadas indecentes, imorais. Dava para aceitar o roubo. Dava para aceitar a mentira. Dava para aceitar as falcatruas. E até bater palmas para elas. Mas quando você foi chamado por Jesus e você se achou em Cristo Jesus, tudo mudou. Se você tiver uma rodada de amigos do mundo e sair uma piada indecente, você der uma boa de uma gargalhada e começar a bater a palma para ela, e diz: olha aí o crente. Olha aí o crente, o dedão vem no rumo, na hora. É na hora. Aí você não disse que é crente? Por quê? Porque o mundo nos odeia. Porque nós somos diferentes e não vivemos de acordo como o mundo vive. Fazemos a diferença, porque eles esperam sermos sal. Eles esperam em nós que sejamos virtuosos. O mundo espera que onde nós entremos, onde nós cheguemos, eles esperam que nós tenhamos uma palavra de esperança. Esperam que nós oremos por eles e alguns dos momentos das aflições que eles passam. Esperam ouvir de nós uma palavra que tenha sabor. Espero que sejamos homens e mulheres transformados de fato. Isso exige de nós disciplina pessoal, inclusive no falar. Em alguns momentos da nossa fala, tem que ser uma fala equilibrada. Em todo o tempo, uma fala límpida, falando a verdade, doa em quem doer, sem a mentira, sem o engano. O preço é alto? É alto. Tem alguns irmãos, às vezes, que conversando com a gente, dizem: pastor, mas uma mentirinha para ajudar a gente poder passar pela situação, é mentira. É melhor pagar o preço. É mentira. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. E se ele é o pai da mentira e eu sou um mentiroso, eu sou o quê? Filho do diabo. E não filho de Deus. Qual é o meu comportamento daí por diante, então? Doem quem doer, a verdade. A verdade nunca me põe em condições que eu possa me envergonhar, mas a mentira põe. Nós somos testemunhas de que as nossas autoridades mentem constantemente diante das redes sociais, mentem constantemente diante dos veículos de comunicação, mentem constantemente para a população toda. E a gente sabe, quando eles começam a falar, de ser um mentiroso, nunca cumpriu o que falou. Porque mente. E isso exige muito da gente, existe disciplina pessoal, exige inclusive no falar, como agora há pouco eu citei. Como Paulo disse, a palavra de um cristão deve ser sempre agradável, temperada com sal. Está escrito em Colossenses 4:6. Irmãos, Jesus afirma a seguir, e um dos discípulos, ele ensina a respeito da virtude. Ele é como sal. Se a nossa virtude se perder, se a nossa verdade se perder, se a qualidade de sal for perdida em nós, meus amados irmãos, perde-se aquilo que é mais notório, a salinidade, tornando-se assim uma substância completamente inútil, só servindo para ser jogada e pisada pelos homens, como nós acabamos de ler. Temos que ser sal o tempo todo. Mateus no capítulo 5 agora, e verso 14, agora entra para a luz. Vós sois a luz do mundo. Duas condições aqui que o Senhor Deus coloca em nós. Colocou nos discípulos dele e coloca em nós. Sal da terra e luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Olha que responsabilidade está sobre nós, os cristãos. Luz do mundo. Luz do mundo. O sal não deixa
que a putrefação aconteça. A luz não deixa que ninguém fique em trevas. E o Senhor está dizendo aqui, vós sois a luz do mundo. Nada mais útil do que o sol e o sal. Nada mais útil do que o sol e o sal. Todos os cristãos são luz no Senhor. Agora eu vou fazer uma coisa aqui que eu não gosto de fazer. Mas olhe para você mesmo e diz assim, eu sou luz. Diga isso para você. Você é capaz de abrir a boca e falar isso? Não só no pensamento, mas dizer assim, eu sou luz, assumindo uma posição de um servo de Deus, assumindo uma posição de um salvo, assumindo a posição de um eleito, assumindo a posição de filho de Deus, eu sou a luz do mundo. É aqui que está escrito. No capítulo 5, verso 8 de Efésios, diz assim, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. É a palavra de Deus que está falando a respeito de mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Vós sois a luz do mundo, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, e devem brilhar como luzeiros. Nós devemos brilhar como luz. Filipenses capítulo 2, verso 15 diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Irmãos, nós não estamos brincando de ser crente. Nós não estamos brincando apenas de fugir da ira vindoura. Nós não estamos brincando de escapar do inferno. Não. Nós assumimos uma nova identidade. Primeiro nome que está sobre nós é Jesus. O primeiro nome que está sobre nós é Jesus. Essa é a nova identidade. Minha identidade é em Cristo. Para que o mundo veja, o mundo saiba. Em algumas situações que você passa na rua, ou quando no teu, seu trabalho, no seu emprego, no seu local de trabalho, você passa a ter alguém olhando para você e vendo você que você é diferente. Olha para você e diz, por que alguém está me olhando? Você nem sequer passa pelo entendimento que alguém está dizendo assim, eu estou vendo Jesus nessa pessoa. Quem aqui já leu o livro, o Discípulo dos Pés Sangrentos, Sadhuco Dasig? Tem alguma mãozinha levantada bem lá atrás, outra ali, outra aqui. O Apóstolo dos Pés Sangrentos, Sadhuco Dasig. Ele chegou em uma certa casa, bateu na porta, lá na Índia, e quando ele bateu na porta, uma mulher veio recebê-lo. Bateu na porta, abriu a porta, quando olhou para ele, fechou a porta, correu e foi dizer para a dona da casa, Jesus Cristo está lá na porta. Ela nunca tinha visto Jesus. Em uma das páginas do livro, o Apóstolo dos Pés Sangrentos está lá, Sadhuco Dasig, sendo visto como Jesus, porque Jesus habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. A Trindade excelsa habita em nós. E porque Ele habita em nós, nós somos o sal da terra. Porque Ele habita em nós, nós somos a luz do mundo. Não somos apenas crentes ou cristãos de fachada. Vivemos o Evangelho de fato. Jesus Cristo se autodenomina a luz do mundo. Em João 8,12 ele disse assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz da vida habita em nós. João 14:22, o Senhor disse assim, aquele que me ama guardará as minhas palavras. Ou seja, aquele que me ama vai andar comigo, vai obedecer os meus mandamentos, vai obedecer o que eu ensino. E se ele faz o que eu ensino, ele me ama. E porque ele me ama, eu e o Pai viremos a ele e faremos dele morada. E aí, meu amado, você é alguém qualquer no meio da multidão?
Nós somos alguém qualquer, sem expressão? Ainda que o mundo nos odeie? Ainda que o mundo não nos entenda? Nós somos sal da terra e luz do mundo, porque a grandiosidade eterna habita em nós. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Como é então que eu vou viver nesse mundo? Vou me confundir com o mundo ou vou fazer diferença nesse mundo? E nós, os cristãos, somos trabalhadores junto com Ele. E temos a honra de ter o nome de Jesus sobre nós. É uma honra. É uma grande honra ter o nome de Jesus sobre nós. Verdadeiramente, meus amados irmãos, a luz é boa e ela é bem-vinda. Vamos lá para o começo, lá para o Gênesis. Quando o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E quando o Senhor disse, haja luz, a palavra aconteceu. Haja luz. Apareceu no céu uma grande estrela, brilhando, que brilha até agora. Que aquece a terra até agora. Que faz trazer vida na terra até agora. Você imaginou, já imaginou o dia em que essa luz apagar? Deu para imaginar o dia que essa luz apagar? E ela vai apagar. Dá para imaginar sem o sol? Basta alguns dias de chuva aqui na nossa região, como está caindo agora, que as senhoras ficam preocupadas com a roupa que não enxuga, porque o calor se foi. E nem todo mundo tem secadora. Aí vai gastar um tempinho com o ferro elétrico ligado para poder passar uma roupa para tirar a umidade. Mas já imaginou a terra ser o sol? O mundo estava na escuridão, quando Cristo Jesus levantou seus discípulos para brilhar nele, para que eles possam fazer isso. O mundo estava perdido, na escuridão completa. A luz que mostramos é obtida daquele que é supremamente luz do mundo, Jesus Cristo, como o texto que eu acabei de ler. Mas para poder brilhar nos lugares escuros do mundo, esta luz deve estar em uma posição estratégica, livre de qualquer bloqueio. Para essa luz brilhar no mundo, ela tem que estar em posição estratégica, livre de qualquer bloqueio. O texto sagrado nos diz isso. É a cidade sobre o monte, que é visível, que é totalmente visível a quem vive nas terras mais baixas. Do mesmo modo, seria absurdo de Jesus colocar-se uma candeia debaixo de um alqueire, uma lâmpada debaixo do alqueire, uma vela debaixo do alqueire, uma lamparina debaixo do alqueire, um lampião debaixo do alqueire. E o que é um alqueire? É uma cesta de medir grãos. Isso é um alqueire. Pegar uma lâmpada e jogar debaixo de uma cesta de medir pão, ela não vai iluminar a casa. Se nós somos luz do mundo e fomos colocados, ou se nos colocamos debaixo de qualquer sombra, debaixo de qualquer outra coisa, não iremos iluminar absolutamente nada. Em seguida o Senhor diz, ao invés de colocar debaixo do alqueire, bota no velador. E o que é um velador? É o suporte que se coloca num canto de parede, no meio da sala, seja lá onde for, num local onde se possa colocar essa luz e ela irradiar sua luminosidade para todos os lados. Assim todos estarão debaixo da luz, sabendo e vendo o que é que tem pela frente. É a cidade do monte. É a cidade no monte. Como luzes no mundo, irmãos, somos ilustres e notáveis. Temos muitos olhos sobre nós.
Vou repetir isso aqui. Como luzes no mundo, somos ilustres e notáveis. Temos muitos olhos sobre nós. Uma cidade que está situada em um monte não pode ser escondida. Todo mundo vê, todo mundo olha. Quando eu estava examinando esse texto aqui, eu me lembrei de Jesus olhando para Jerusalém, que fica em cima de uma cordilheira de montes, chamado Monte Sião. Olhei também para Nazaré, a cidade onde ele viveu, na sua infância todinha, até iniciar seu ministério sagrado. No monte, e naquele monte, onde ele estava falando que não podia se esconder, a cidade está lá, uma cidade, lá daquele monte, quiseram lançá-lo abaixo, porque ele estava dizendo que era o Filho de Deus. Os discípulos de Jesus, especialmente os que são zelosos no seu serviço, tornam-se notáveis, são como faróis. Você sabe a importância de um farol? Aquele que fica lá na beira do mar, que muita gente vai lá às vezes na praia para poder tirar uma foto perto dele. Aquele farol lá, ele anuncia o litoral para os navegantes. Tanto anuncia dizendo assim, ó, se desvie, não venha para cá que você vai encalhar, ou dizendo assim, venha para cá que você vai encontrar terra firme. Nós somos esse farol. Todos os seus vizinhos têm os olhos sobre você. Todos os seus colegas de trabalho têm os olhos sobre você. Todos os seus amigos têm os olhos sobre você, olhando cada atitude, cada palavra, cada gesto, como você se comporta, como você fala, como você vive. Por quê? Porque você é luz do mundo. Por quê? Porque você é o sal da terra. Alguns os admiram, os elogiam, se alegram e estudam para imitá-lo. Outros os invejam, os odeiam, os censuram, estudam para destruí-lo. Porque o mundo está com os olhos em cima de nós. Quando eu estava sendo líder do grupo de louvor, eu sempre falava para esses rapazes e moças que ficam aqui cantando: vocês são vistos de todos. O pregador que vem para cá, pastor Wellington, pastor Francisco, pastor José Dério, pastor Arius, qualquer pastor que vier para cá, ele é visto de todos. Vocês todos nos veem e nos reconhecem quando a gente está na rua. Nós não temos condição de saber e reconhecer o rosto de cada um. Aí quando você diz assim, pastor ou irmão, o que é que a gente faz? Se aproxima, dá um aperto de mão e diz bom dia, boa tarde, Deus te abençoe. Porque somos vistos, somos conhecidos. Carregamos sobre nós a responsabilidade de sermos sal e sermos luz. Então quem lhe conhece na sua rua, quem lhe conhece no seu bairro, sabe que você é diferente. Está com os olhos voltados em cima de você. Para admirar ou para odiar? Para elogiar ou para invejar? Mas vão estar com os olhos em cima de você. Como está escrito, o apóstolo Paulo escreveu, somos como espetáculo para o mundo e devemos tomar cuidado com tudo aquilo que é mal, que vem ao nosso alcance. Nós somos observados, irmãos. Por quê? Porque somos sal e luz do mundo. O mundo espera que nosso testemunho seja algo maravilhoso para a vida deles. Todo mundo espera que o nosso testemunho leve consolo, conforto, leve esperança, leve paz. Quando procuram a gente, é procurando algo entre nós. E se nós não tivermos algo assim, formos comparados igual ao mundo, o que é que nós vamos oferecer? O que é que nós temos para dar? E você, meu amado irmão, minha irmã, como pregador da palavra do Senhor, pastor, pregador são os pastores. Não, meu irmão.
Em algum momento você é usado por Deus para anunciar as boas novas. Em algum momento você é usado por Deus para anunciar o Evangelho. Você é um pregador da paz, você é um pregador da liberdade. Você é um pregador no nome de Jesus para levar cura aos que estão doentes, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Mandar que o diabo saia da vida de alguém, da casa de alguém e ele obedecer, porque Jesus habita em você. Você faz diferença no meio da sociedade. Somos respeitados por alguns no meio da sociedade, por outros desrespeitados. Mas aqui tem uma palavra maravilhosa do Senhor Jesus de esperança para os discípulos dele. Como pregadores da palavra do Senhor, somos respeitados, promovidos a tronos, promovidos a juízes. Foi o que o Senhor falou para os discípulos dele. Está escrito em Lucas capítulo 22, verso 3, diz assim: para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino. Vocês são meus discípulos para comer e beber na minha mesa, no meu reino. E disse para os 12, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus honrará aqueles que o honram. No dia que ele vier, meu amado irmão, se você estiver vivo, se você ainda não foi promovido, os que foram promovidos já ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, seremos arrebatados, levantados da terra. Você já imaginou o que é isso? Já deu para pensar como é que vai ser isso? De repente essa estrutura aqui, humana nossa, se desfazer e tomarmos uma estrutura física tal qual a estrutura de Jesus ressuscitado, um corpo glorificado, aquela coisa se desfazendo todinho e um novo homem aqui surgindo. Já pensou o que é isso? Já pensou alguém que viveu milênios atrás, como Abraão, o pai da fé, de repente sai do túmulo onde ele foi enterrado? Recebe uma nova estrutura. No dia que Jesus morreu naquela cruz por nós, na hora que o Senhor terminou a sua obra ali, que ele disse, está tudo consumado, sabe o que aconteceu? Os santos que estavam enterrados nos seus túmulos, nos cemitérios, os túmulos se abriram. E eles receberam um corpo novo. E entraram na cidade santa, diz a palavra de Deus. Você já pensou o susto da família? Dos amigos? De repente participou do choro de 7 dias. De repente participou daquele momento triste. E agora aquele homem, aquela mulher está em pé, andando dentro de casa, chegando, estou com fome, tenho o que comer por aí, gente. Agora imagine no dia da ressurreição. Imagine no dia da vida do Senhor, que não está tão distante. Como luzes no mundo, nossa missão é de iluminar onde quer que cheguemos, iluminar os outros. Eles vejam Jesus Cristo em nós, esperança da glória. Jesus Cristo tem acendido essas velas para serem colocadas no local, no velador, não para serem escondidas. As igrejas são castiçais, os castiçais de ouro, nos quais essas luzes são colocadas para que a luz seja difundida. Você imaginou agora, se nessa hora o Espírito Santo de Deus se manifestasse sobre nós e viesse novamente aquele foguinho na cabeça daqueles que foram visitados no dia de Pentecoste? Quanto foguinho aqui agora aparecia? Como essa iluminação mudaria completamente? Irmãos queridos, o Evangelho é uma luz tão forte. O Evangelho é uma luz tão forte e carrega consigo tanto de sua própria evidência como uma cidade em um monte não pode ser escondida.
Vou repetir isso aqui. O Evangelho é uma luz tão forte e carrega consigo tanto da sua própria evidência como uma cidade em um monte não pode ser escondida. Por sua pregação e o conhecimento de Jesus Cristo, somos luzes ardentes e brilhantes. Está escrito em João capítulo 5:35. Diz assim: Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Evidenciamos a luz por toda parte, em nossas conversas, nossas atividades pessoais, no nosso testemunho e em todo o canto. Exalamos, a palavra de Deus fala, o bom perfume de Cristo, perfume de vida e não perfume de morte. Vou contar aqui uma coisa para os irmãos. A gente, pastor, eu gostaria que um dos irmãos pudesse ficar com a gente assim um dia, todinho, para saber o que é que a gente faz. A gente está em nascimento de criança, a gente está na morte, no choro de alguns, chorando com ele, a gente está no cemitério, a gente está no velório, a gente está aqui, a gente vai em hospitais, a gente vai nas casas, vai em grupo familiar, passa o dia todo e às vezes entra pela noite trabalhando. Expulsando demônios, casas onde as coisas estão se mexendo, a gente é convidado para ir lá para orar e expulsar os demônios que estão lá, que com certeza são demônios. Vultos aparecendo dentro de casa, somos levados a isso. O dia e às vezes entramos pela noite. Um certo dia eu fui para um velório. E é notório a gente saber quem partiu em Cristo Jesus ou quem não partiu para a glória celestial. É notório ver na expressão humana, no rosto que fica aqui, do lado de fora. Eu fui num velório. E quando eu cheguei lá, todo mundo estava do lado de fora. Ninguém estava perto do caixão onde estava exposto aquele corpo. Ninguém. E eu cheguei lá e disse, por que vocês estão aqui no sol? Era naquele tempo do solzão quente batendo, o calor absurdo lá na funerária. Por que estão aqui do lado de fora, gente? Pastor, ninguém consegue ficar lá dentro. Nós não conseguimos ficar lá dentro. É um vulto correndo do lado para o outro o tempo todo. E passa pela gente e toca na gente. Então vamos para lá. Vamos entrar todo mundo lá agora. Vamos embora. Eu fiquei nos pés daquele homem. Cheguei no olhar para o rosto dele, olhei aquele rosto tétrico. Aquela coisa sofrida, doída. Pavor, medo. A gente lidar com isso. E eu aprendi a olhar o rosto de alguém que partiu e saber quem partiu em paz e quem não partiu em paz. É notório. Naqueles que são servos do Senhor, que o Senhor vem e vem cá, meu filho, chama pelo nome, é a sua hora agora. Chegou a sua senha. Vamos embora, venha para cá. Está aquele rosto cheio de paz. Todo mundo em volta dizendo assim, puxa vida, foi. Vai fazer falta. Por quê? Vou dizer mais uma coisa aqui para você, no final de ano. Sabe o que acontece agora no dia 31? Os satanistas vão para dentro dos cemitérios. Pastor, isso é tétrico? É. É tétrico? É. Eles vão lá para dentro para desenterrar aqueles que foram enterrados há poucas horas. Violam o corpo daquele que foi enterrado há poucas horas. Mas quando eles chegam na sepultura, onde tem ali um corpo que vai ressuscitar para a glória de Deus, eles sequer se aproximam porque os demônios chegam e dizem, não toca nesse aí, não toca nele. E eles não tocam, não abrem a sepultura de forma nenhuma. Nos outros eles tocam. E fazem os seus cultos irracionais. Você está vendo o seu valor? Sal da terra, luz do mundo. Irmão, nós lidamos com essas verdades. Nós somos luz do mundo. Somos sal da terra.
Somos para os outros instrução, direção, vivificação e conforto. Jó, em algum momento do seu sofrimento, ele dizendo assim no capítulo 29, verso 11: ouvindo-me algum ouvido, esse me chama feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Nós somos sal e luz do mundo. Não dá para sair daqui e ir para uma balada. Não dá para sair daqui no dia 31 e ir para um Réveillon que a prefeitura preparou. Na Ponta Negra, na Praça do Congresso, na Praça do Teatro, se misturar com o mundo lá, num Réveillon, ir para a beira de uma praia para saltar uma onda. Meu Deus do céu, que onda é essa? Tem alguns irmãos, lá no Rio de Janeiro, achando que está escondido, um infeliz pega e filma. E manda a foto para a gente. Olha, ele está fulano, pulando onda lá no meio dos macumbeiros. Meus irmãos, a coisa é séria. Nós somos sal da terra, a luz do mundo. Não podemos nos envolver nas coisas do mundo. Nem nas coisas que a nossa carne pede. A nossa esperança está em Cristo. Está em Jesus, nosso Senhor. Finalmente, meus irmãos, como luz devemos brilhar fazendo boas obras, como o texto sagrado aqui nos fala. Que os homens possam ver e aprovar as boas obras, que sejam de boa fama no meio de uma geração corrupta, para que eles louvem a Deus, glorifiquem a Deus e vejam a diferença em nós. E por que tantos olhos em cima de nós? Porque sabe e vê a diferença. Os discípulos não devem, então, esconder-se, mas viver e trabalhar em lugares onde a sua influência seja sentida e a luz que neles existe seja mais penetrante e manifesta a todos. Não da glorificação própria, mas para que os outros possam ver a luz verdadeira, a bondade cristã, expressada em atos reais de gentileza e serviço. Não é de luz deste mundo, mas vem Deus em nós. E vendo Deus em nós, glorificarão o Deus que habita em nós. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Fazemos a diferença. Como o Sadhu Sundar-Singh vão olhar para a gente e dizer: Jesus Cristo. Esse homem, essa mulher é diferente. É Jesus Cristo que faz a diferença neles. Irmãos queridos, tem aqueles que serão salvos e tem os que serão perdidos. No meio do corpo de Cristo, no meio da igreja, tem o joio e tem o trigo. E na colheita é que vai ser feita a separação. Aí você que é um homem ou mulher lavada pelo sangue de Jesus, você que nasceu de novo, você é sal e luz desse mundo. Nós somos sal e luz desse mundo. Quer o mundo goste ou não, nós somos sal e luz desse mundo. Quer o diabo goste ou não, nós somos sal e luz nesse mundo. Quer a nossa carne queira ou não, nós somos sal e luz desse mundo. E louvado seja o nome de Jesus, porque Ele habita em nós. E na hora que formos chamados, seremos chamados pelo nosso nome. Um novo nome que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Um novo nome escrito com o sangue de Jesus Cristo. Se você quer saber o quanto Deus opera através de você, seja luz, não no alqueire, debaixo do alqueire, mas no velador. Você quer saber o quanto o mundo olha para você? Seja o sal dentro da panela. Leve a boa palavra. Leve o bom testemunho. Seja de fato vida. É um momento de reflexão. É um momento da gente poder parar e pensar: Deus, vai entrar um ano novo logo mais. Eu quero que esse ano novo eu faça a diferença na sociedade onde eu vivo.
Quero ser diferente. Quero levar a tua palavra. Quero que o mundo veja Jesus Cristo em mim. Amém? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Não importa as circunstâncias, eu te louvarei.